Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial.
disse um dia, amor, que me contou, ungido no Senhor, pelos caminhos tuas mãos, graças eu te dou, oh meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo ao Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, e levo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é Senhor, pelos graves em tuas mãos, graças eu te dou, oh meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo ao Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo ao Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo ao Senhor, mas ressuscitou. Digo ao Senhor. Olá, irmãos e irmãs, muito bom dia. Estamos dando início a mais uma celebração da Igreja Presbiteriana em Aldeia da Serra e queremos que você seja muito bem-vindo a participar conosco deste evento e dessa celebração. A leitura que eu farei nesse momento está no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de João, no versículo 17, a famosa oração sacerdotal de Jesus. E diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti,
Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que seja essa a palavra que nos oriente em toda essa celebração. Que Deus nos abençoe. Bom dia, igreja, graça e paz. É um prazer estar com vocês nesta manhã mais uma vez, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus, a Trindade Santa, o único Deus soberano, o único Deus que merece e é digno de todo louvor. Mais uma vez nós estamos juntos, reunidos de maneira física, pessoal, palpável, aquele abraço, aquela maneira que nós estamos acostumados e geralmente já temos esquecido desses momentos mais próximos, mas que através dessas canções hoje, da palavra, que você lembre do templo, dos momentos que você ia ao templo, do acordar, tanto do se preparar na realidade no sábado, até o acordar no domingo, pegar o seu carro, se dirigir ou o ônibus ou até uma caminhadinha matinal, se dirigindo até a igreja para adorar e engrandecer o nome de Deus juntos. Que nós façamos isso com amor, mesmo em casa, mas também lembrando desses momentos preciosos que nos fazem tanta falta na nossa comunhão diária, até também lembrar da Santa Ceia, a comunhão dos santos, que nós tenhamos esta mentalidade ao estarmos nessa manhã hoje cantando e entoando hinos de louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Cantemos juntos Salvador maravilhoso, Salvador que tomou o nosso lugar, que se encarnou e foi morto para nos salvar, para aplacar a ira do nosso Deus.
Isaías 53 diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado carregou nossas dores, o seu castigo
Senhor, que o nosso louvor chegue até Teu trono, Pai de glória, e que o Senhor seja exaltado com todas essas canções entoadas. Que o nosso coração se alegre perante a Tua palavra que agora será ministrada e que a Tua vontade seja feita assim na terra como nos céus, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua imerecida graça e pelo Teu amor sobre nós, mesmo durante todas as dificuldades. No nome de Jesus. Amém. Tire uma selfie com sua família assistindo ao culto e compartilhe em nossas redes sociais, @ipasoficial. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade aqui aos nossos sermões no Salmo de número 40. Eu gostaria de ler a partir do versículo de número 9 e aí até o final do Salmo. Salmo de número 40, versículos 9 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a Tua justiça, proclamei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua graça e a Tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as Tuas misericórdias. Guardem-me sempre a Tua graça e a Tua verdade. Não tenha em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Preza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem. Todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Irmãos e irmãs, diante de nós está a continuidade desse salmo magnífico que a gente tem estudado. Um salmo que nos fala sobre as bênçãos da espera no Senhor, os benefícios que nós temos por confiar em Deus e, por confiarmos em Deus, depositarmos diante dele as nossas ansiedades, os nossos temores, tudo aquilo que de alguma maneira nos inquieta. E os benefícios que a gente tem recebido da parte de Deus tem a ver justamente com a fidelidade do Senhor, com a bondade dele, com a sua misericórdia, e nós de fato temos constatado o cuidado do Senhor em nossa vida. Na continuidade desse salmo, nos versículos de número 9 ao de número 17, que nós acabamos de ler, nós temos agora uma transição, que também demonstra a confiança do salmista no Senhor, a confiança que o salmista depositava em Deus. A transição se dá justamente nos versículos de número 9 e 10. Esses dois versículos fazem uma ponte entre os versículos anteriores, do 1 até o versículo 8, e os versículos de 11 até o versículo 17. É uma ponte, é uma transição que esses versículos fazem. E tem a ver justamente com o fato do salmista reconhecer esse cuidado do Senhor, as bênçãos do Senhor, os benefícios que ele tem recebido da parte de Deus, e não guardar para si essas informações, não guardar para si esse reconhecimento e de alguma maneira ser um proclamador, reconhecendo os benefícios que tem recebido da parte de Deus. Ele fala às pessoas, ele fala
a congregação, né, o povo de Israel, sobre esses benefícios. E por isso ele fala assim, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, não ocultei no coração a tua justiça e proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, nada escondi. E o que o salmista está fazendo é justamente uma transposição de reconhecimento do que ele já havia recebido da parte de Deus, em resposta à sua confiança, em resposta à dedicação do seu coração, entregar a sua vida e as suas demandas diante de Deus. E em contrapartida ele está falando também sobre o que ainda esperava. Então aqui há dois aspectos importantes. Ele anuncia que Deus é bom, que Deus o assiste em suas necessidades. Ele reconhece a justiça, a fidelidade, a bondade do Senhor nos eventos passados, naquilo que ele já experimentou do cuidado de Deus, e também na expectativa de que Deus continuará cuidando e suprindo em cada uma das suas necessidades. Então os versículos 9 e 10 faz essa transição dos eventos passados com as demandas que ainda existiam na vida e no coração do salmista, que é o rei Davi, e isso é bastante significativo e nós veremos um pouco mais adiante. Mas ele começa falando justamente dessa necessidade contínua, e por isso a expressão do seu coração agora tem a ver justamente com o fato de que ele carece constantemente da atenção e do cuidado do Senhor, do zelo do Senhor sobre a sua vida. Por isso no versículo 11 ele diz assim: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. E aí nessa reflexão que nós temos feito sobre as bênçãos da espera, não é? No fato da gente confiar em Deus, reside também o nosso reconhecimento das nossas carências, da nossa plena dependência do Senhor. Quando nós oramos ao Senhor e clamamos diante deles o seu cuidado, clamamos para que Ele nos acuda em cada uma das nossas necessidades, nós estamos expressando diante do Senhor a nossa dependência. A nossa realidade é que nós somos limitados, nós somos carentes da atenção e do cuidado do Senhor. Por isso a nossa súplica tem que ser: Senhor, esteja comigo em toda e qualquer circunstância. O salmista olha para o que Deus fez e se agrada e se alegra. Ele jubila em seu coração sobre o cuidado que Deus fez ou tem tido com ele até esse momento. Mas ele olha para o futuro e olha para todos os desafios que ainda estão diante dele, e ele sabe que esses desafios só serão cumpridos com o cuidado do Senhor. Por isso a sua súplica: Senhor, não retenhas de mim as tuas misericórdias, que a tua graça, que a tua verdade me envolvam sempre, em cada momento. Essa expressão tem a ver justamente com o reconhecimento do salmista quanto aos desafios que estão diante dele e a sua total dependência do Senhor. E isso fica claro a partir do versículo 12, quando ele diz assim: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. E aqui duas coisas são importantes para demonstrar essa inquietação no coração do salmista. A primeira delas é que os males que ele temia, os males que ele tinha que enfrentar, tinha a ver com duas coisas. Primeira coisa era as questões exteriores ou externas, uma ação dos inimigos que se opunham contra ele, os inimigos que se levantavam contra o seu reinado, os inimigos que insistentemente atacavam o seu reino, e que insidiosamente intentavam contra a vida do próprio rei. Então esse era um fator de preocupação, esse era um fator que inquietava o coração do rei Davi, e ele expõe isso aqui: não tem conta os males que me cercam.
E ele fala então do primeiro aspecto desses males, do aspecto exterior, externo desse ataque. Os inimigos do reino que se levantavam contra ele e até mesmo intentavam contra a sua própria vida. Veja só, os versículos 14, 15 falam bastante claramente sobre isso. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Ou seja, aqueles que intentavam contra a vida do rei Davi. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia ou da sua soberba os que dizem bem feito, são os inimigos que se alegravam com as suas derrotas e tudo mais. Mas então nós temos esse primeiro aspecto do fator externo, do fator das guerras, né? Das batalhas que o rei Davi tinha que enfrentar contra os inimigos do seu reino. Mas há um outro aspecto também muito importante que inquietava a sua alma e que mostrava a sua dependência de Deus, descortinava a sua real necessidade da presença de Deus, e por isso insistentemente ele tinha que confiar no Senhor, porque se o Senhor não viesse para suprir essas necessidades, ninguém mais haveria de supri-las. Então ele fala em primeiro lugar sobre os fatores externos dos inimigos, mas ele fala também sobre os fatores internos, quando ele reconhece as suas fragilidades, as suas mazelas e os seus próprios pecados. Ele diz assim: as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Tal era a intensidade do reconhecimento da sua miséria. Davi era um homem, ou foi um rei considerado segundo o coração de Deus, não por causa dos seus feitos extraordinários, não por causa da sua beleza, não por causa de qualquer outra coisa, senão por causa da sua humildade em reconhecer o seu pecado, em reconhecer as suas limitações, em se humilhar diante do Senhor, porque ele reconhecia a sua condição, porque ele reconhecia ser um pecador miserável. Ele sempre se colocava diante do Senhor sob essa condição, e por causa disso ele se colocava sempre numa plena dependência de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, irmãos e irmãs, é um homem que entende a sua condição e se debruça diante do Senhor, carente da presença de Deus e da ação de Deus na sua vida, e ele não vê outra alternativa para a sua vida, para os seus problemas, se não for na ação de Deus. Então ele depende plena e totalmente do Senhor. Então ele diz: não tem contas, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Bem, essa expressão mais numeroso do que o cabelo da minha cabeça, para alguns pode parecer pouco, né? No meu caso, como tenho pouco cabelo, para mim isso poderia comunicar pouco pecado, né? Mas para alguém que é cabeludo, como o Dedê, por exemplo, isso comunica bastante coisa, né? Tem muito cabelo. Então o que Davi está dizendo assim: olha, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Então isso angustiava, isso inquietava. E aí ele não tinha outra coisa senão fazer o seguinte: colocar-se diante do Senhor e dizer: preza-te, Senhor, em livrar-me. E livrar das duas coisas que inquietavam o seu coração: dos fatores externos, dos inimigos, dos problemas que o cercavam o seu reino, botavam em risco o seu governo ali. Mas também: preza-te, Senhor, em livrar-me daquilo que me atinge internamente, dos meus pecados, das minhas mazelas, desse sentimento que me oprime. E irmãos e irmãs, não há como você ficar de boa, né? Como se diz, quando você reconhece essa condição de pecado que age na sua vida, que atua na sua vida, que te influencia em muitas vezes, em muitas decisões que você tem que tomar, não é? Quando você percebe que a sua condição de pecado muitas vezes interfere nos seus relacionamentos, quando você olha e percebe que essa condição de pecado interfere nos seus pensamentos, nas suas ações,
E aí você entende que tudo isso não pode ser mudado se não for pela ação de Deus na sua vida. E quando você entende e percebe isso, você não tem outra alternativa senão se colocar diante do Senhor como o salmista fez e confiar na ação de Deus. Senhor, preza-te em me livrar desse problema, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. E nesse caso, a pressa que ele pede aqui da ação de Deus na sua vida, ela tem uma razão muito lícita, porque era algo que oprimia a sua alma. E talvez, irmãos e irmãs, o que nós muitas vezes precisamos entender é que a intensidade no nosso relacionamento com o Senhor sempre nos pede pressa da ação de Deus em nossa vida. Quanto mais a gente anela pelo Senhor, mais pressa nós temos em perceber a ação dele em nossa vida. Então não é um pedido soberbo, orgulhoso, não é uma questão aqui do salmista estar exigindo de Deus algum benefício, não é? Alguma coisa que ele acha que mereça. Não, ele já disse que ele é um pecador miserável, ele já disse que que as iniquidades dele já o alcançaram, ele disse que isso o oprimia, que isso fazia mal ao seu coração, mas ele confia agora nessa relação com Deus, ele confia de tal maneira que ele sabe que Deus vem em seu socorro, pelas experiências passadas, por aquilo que ele já falou do versículo 1 até o versículo 8, e ele sabe que as questões futuras também serão supridas. A única coisa que ainda inquieta o seu coração é o tempo. Quando o Senhor intervirá? Quando o Senhor o alcançará com a sua misericórdia para livrar desses outros problemas que ainda estavam diante dele? E aí por isso a sua pressa e por isso a sua angústia. E aí ele fala então sobre essa questão da confiança, sobre essa questão de colocar-se diante do Senhor e requerer do Senhor essa ação. E ele faz uma oração aqui que tem a ver consigo mesmo, mas também tem a ver com os inimigos externos. Aquilo que a gente chama de oração imprecatória, né? Quando Davi ele se colocava diante do Senhor e expunha qual era o seu sentimento em relação aos seus inimigos e deixava claro: Senhor, se é justo que esses homens que agem com injustiça sejam punidos, então os puna. Então que o Senhor haja e pese a mão sobre cada um deles. Irmãos queridos e queridas, algo extraordinário nós temos aqui, que é justamente o fato de confiarmos em Deus de tal maneira, no poder de Deus de tal maneira, que os fatores externos podem também ser colocados diante do Senhor, no sentido de súplica, para que Deus intervenha nas injustiças que nos afetam, que nos impactam. Não há problema nenhum em orarmos e pedir: Senhor, pesa a mão, Senhor, intervenha, Senhor, haja. Se essas pessoas estão agindo de maneira vil, traiçoeira, opressora, Senhor, pela tua justiça, pela tua verdade, pela tua misericórdia, intervenha e não permitas que essas pessoas prosperem. Por isso a sua oração: sejam envergonhados a uma e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínios que se comprazem no meu mal. Mas veja só que interessante, essa ousadia em orar contra os seus inimigos tinha a ver justamente com uma conduta justa que ele tinha diante do Senhor. Tinha a ver justamente com a sinceridade que emanava do seu coração nessa relação que ele tinha com o seu Deus. O Salmo 139 nos esclarece bastante sobre isso. Quando ele ora assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o que está no meu coração, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu pensar, sabes tudo, ainda a palavra nem me chegou à língua, tu já conheces. Se eu me esconder no mais profundo abismo, lá o Senhor vai estar também. Então ele está falando: Senhor,
diante da tua grandeza e da realidade do teu ser, não há como eu esconder absolutamente nada do Senhor. Então, o Senhor sabe o que está no meu coração. O Senhor sabe da minha conduta. O Senhor sabe da minha relação com o Senhor. E sabe também dos problemas que eu enfrento, dos inimigos que me espreitam. E aí a oração dele é o seguinte: Senhor, se há em mim algum desejo que não seja lícito, algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, quando ele ora contra os seus inimigos, expõe os problemas que o cercavam e coloca esse desejo no seu coração de que esses inimigos sejam abatidos pelo Senhor, ele tem plena consciência dessa relação que ele tem com Deus. Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos entender é que Davi, ele só tinha essa ousadia de orar contra os seus inimigos porque ele tinha consciência de que os seus inimigos afrontavam a santidade, o ser de Deus, a soberania de Deus. Eles eram orgulhosos, eles eram soberbos, eles se achavam melhores do que aquele povo que servia ao Senhor, não é? E muitas vezes, quando tinham a vitória, poderiam até mesmo dedicar essa vitória ao Deus que eles serviam, que não era o Deus de Davi, não era o Deus de Israel. Então, essa relação que ele tinha com o Senhor fazia com que ele entendesse os pecados daquelas pessoas, ele discernisse o que era certo e o que era errado e colocasse então diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, é justo que esses que fazem o mal prosperem? Não, não é justo, dentro da minha perspectiva não é justo, mas eu coloco isso diante do Senhor, para que o Senhor estabeleça a tua justiça. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia aqueles que dizem bem feito, aqueles que se alegravam com a tristeza, com as derrotas, com as aflições que eram impostas ao rei Davi. Mas, irmãos, em contrapartida a isso, diante dessa relação de confiança, nós temos o salmista também não somente amaldiçoando os maus, mas abençoando os que confiam no Senhor. E essa transição também é maravilhosa. E ele diz no versículo de número 16: folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. E aí a mudança do tom é diferente. Então veja, a percepção é sempre essa: se os maus, eles são merecedores, são passíveis da justiça de Deus, da ira de Deus, do pesar da mão do Senhor sobre as suas vidas, os justos, como eles colocam aqui, e nesse caso esses justos são aqueles que confiam no Senhor, que buscam ao Senhor, esses merecem bênção. Esses merecem o contentamento e esse sentimento que habitava o coração de Davi, é isso que eles mereciam, esse sentimento de alegria em pertencer ao Senhor e em ser guardado pelo Senhor. Essa sensação de cuidado da parte de Deus, essa segurança que havia no coração de Davi. Então ele diz: folgue e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E esses que te amam, então, digam: Deus seja magnificado, o Senhor seja magnificado. Esse era o desejo intenso no coração de Davi, não somente para que ele experimentasse as bênçãos do Senhor ou os benefícios de confiar em Deus e de esperar no Senhor. Ele proclamava isso, conforme nós vimos nos versículos 9 e 10, para que as pessoas também tivessem conhecimento dessa bênção, tivessem conhecimento dessa graça maravilhosa, de quanto o Senhor é justo. E o que ele desejava é que essas pessoas usufruíssem dessa mesma fé, usufruíssem desses mesmos benefícios, dos cuidados de Deus sobre as suas vidas. E aí, irmãos e irmãs, o que nós temos no encerramento desse salmo é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que é uma confissão de Davi, é também uma profissão de fé. Ele diz: eu sou pobre
e necessitado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Irmãos, quando a gente olha para essa expressão, eu sou pobre e necessitado, que é uma expressão bastante usada no Antigo Testamento, principalmente para falar sobre essas pessoas que eram menos favorecidas e por isso tinham que ter uma atenção especial da parte de Deus, da parte do povo de Deus, em serem preservadas, cuidadas, amparadas nas suas fragilidades e necessidades. No que nós vemos aqui no versículo 17, no contexto do Salmo e por quem é dito, não tem a ver com pobreza material. Afinal de contas, isso está sendo dito por um rei próspero. Davi tinha, nas suas conquistas, né, em batalhas e tudo mais, também conquistado muita riqueza, né, muito ouro, além do respeito e tudo mais. Mas ele diz que ele é pobre e necessitado numa expressão figurativa para dizer da sua total carência e dependência de Deus. Irmãos e irmãs, essa expressão tem que habitar o nosso coração também. Nós também temos que olhar para nós mesmos e perceber as nossas limitações de cada uma das nossas necessidades e colocar isso tudo diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, veja, a minha condição é essa. A minha condição é essa de fragilidade, de miséria, de iniquidade, de pecaminosidade. Mas a despeito de tudo isso, o que o salmista está dizendo é: porém, o Senhor cuida de mim. Ainda que seja essa a minha realidade e a sua realidade, a profissão de fé que emana do nosso coração tem a ver justamente com o fato de Deus cuidar de nós, mesmo sem merecermos o seu cuidado. E isso é o que nós chamamos de graça. E é isso que nós entendemos pela ação misericordiosa de Deus que nos envolve. Sendo assim, a sua súplica última nesse salmo é: Tu és o meu amparo e o meu libertador, Senhor. Então nunca, jamais se aparte de mim. Nunca detenhas a tua mão, nunca retenhas a tua mão em me acudir, em me suprir e em me sustentar. Irmãos, quando essa confiança na relação que nós temos com Deus é uma realidade em nossa vida, a nossa oração também é essa. Não é uma oração orgulhosa dizendo assim: porque eu posso, porque eu sei, porque eu faço, mas é uma oração humilde. É uma oração de reconhecimento das limitações e das fragilidades de um pecador, ao mesmo tempo em que é uma oração de confiança em um Deus que é toda graça, toda graça. O Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, confirma essa realidade, e Ele diz: eu não vim para os justos, eu vim para os perdidos. E nós fomos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que Ele, reconhecendo as nossas fragilidades e as nossas limitações, de tal maneira que Ele, reconhecendo a nossa pequenez e as nossas lutas, Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A nossa esperança sempre reside na ação de Deus. Cristo foi quem foi pregado naquela cruz do Calvário e pagou essas centenas, milhares de iniquidades e de pecados que o salmista enumera aqui e que também nós devemos reconhecer em nossa vida. Então essa oração que o salmista faz aqui, nós podemos entender que ela foi cumprida de forma plena e cabal em Jesus Cristo. As iniquidades de Davi foram pagas pelo sangue de Cristo vertido na cruz, assim como as minhas iniquidades são pagas lá, assim como as suas iniquidades foram pagas por Cristo, para que em Cristo nós vivêssemos a plenitude dessa harmonia na nossa relação com Deus e com o mundo.
Meus irmãos e irmãs, esse salmo belíssimo, ele encerra nos chamando a atenção justamente para essa nossa realidade, mas ao mesmo tempo em que as nossas misérias são expostas, a graça de Deus também se manifesta. Sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Que seja essa certeza que habite o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração nesse momento? Ó Deus, nós te suplicamos que pela ação poderosa do Teu Espírito Santo em nossa vida, o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. Nos transforme e nos molde, ó Deus, nos santifique, para que a nossa relação com o Senhor seja cada vez mais intensa, seja uma relação cada vez mais bonita, cada vez mais confiante. Ó Deus, abençoe o Teu povo que assiste esta mensagem, que nos acompanha nessa transmissão. Ó Deus, alcance cada um deles e que essa palavra faça sentido aos seus corações pela ação do Teu Espírito Santo. Transforme a vida de cada um, ó Deus, para que de fato cada um de nós, em qualquer lugar onde nós estejamos passando por qualquer que seja a situação, nós experimentemos desse sentimento que habitou o coração do Teu servo Davi, dessa relação de confiança e dependência do Senhor, e que nós nos sintamos nesse momento amparados e assistidos pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, estamos chegando aí mais um final, de mais uma celebração nossa. É sempre uma alegria poder contar com a audiência, a participação de todos vocês. E queremos saudar a todos que estão aqui conosco, participando, e desejar que Deus os abençoe e dê uma semana muito rica, muito feliz para você e para a sua família, tá bom? Gostaríamos também de falar sobre 2 eventos na nossa igreja. O primeiro deles é que esse é o mês de aniversário da nossa igreja e nós estamos fazendo a leitura em família de alguns salmos. Então você recebeu lá no grupo da nossa igreja o salmo que você e a sua família vai ler. Então, se você puder, já leia, grave lá o vídeo da maneira como o Tiago orientou, o celular em pé, bonitinho e tal. E já faça isso, mande com antecedência para o nosso irmão diácono Paulo Henrique, que ele vai, então, publicar em cada dia desse mês o salmo que você lê, e vai ser uma maneira da gente celebrar o aniversário da nossa igreja durante todo esse mês de julho, tá bom? Então, participe conosco, vai ser um momento muito feliz e isso vai ficar, de fato, marcado na história da nossa igreja. Segunda coisa que nós já temos feito, temos realizado aqui na nossa igreja, é a arrecadação de alimentos. Graças a Deus, nós tivemos uma arrecadação muito boa, uma arrecadação muito legal. Alguns irmãos vieram com doações substanciais e isso alegra muito o nosso coração em perceber o engajamento da nossa igreja em projetos como esses, que são projetos muito importantes e que demonstram a nossa prática do amor fraternal, não é, em acudir um irmão que está passando por necessidade. Tá bom? Então, parabéns a todos que participaram.
Existem alguns itens que nós precisamos arrecadar para, enfim, juntar tudo, botar no carro e levar lá para a instituição no Abrigo Renascer. Então, se você ainda tem alguma doação para fazer, nos procure, mande mensagem que a gente vai ao seu encontro, a gente vai retirar essa doação e aí nós vamos lá levar tudo o que a gente arrecadou, tá bom? Mas o que nós temos por hora é agradecimento, é gratidão por todos quantos participaram dessa campanha. Por fim, gostaríamos também de agradecer a todos pelas fidelidades, a fidelidade da igreja na entrega dos dízimos e das ofertas. Nós temos aí aferido o cuidado de Deus sobre a nossa igreja durante esse período. Irmãos, mantendo a sua fidelidade em trazer o seu dízimo, em trazer a sua oferta. Não é? Então, irmãos, isso de fato é uma expressão do cuidado de Deus sobre a nossa vida e uma manifestação da maturidade espiritual que a nossa igreja tem tido em um dos temas mais controversos da nossa sociedade, que é a questão do dízimo, da oferta e tudo mais. Tá bom? Mas queremos também demonstrar a nossa gratidão a você que tem participado com fidelidade e zelo desse item, que é um item importante da nossa relação com Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos assistindo, nos suprindo em cada uma das nossas necessidades. Uma excelente semana a todos vocês, e um beijo no coração de todos. Muito obrigado por acompanhar nosso culto nessa manhã de domingo. Esperamos que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E agora, não esqueça de tirar aquela selfie mostrando que você acompanhou nosso culto e postar nas redes sociais. Fique agora com uma linda canção. Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu estou bem, morrendo de saudades. E durante esta semana, nós realizamos com os nossos pequenos lá do departamento infantil o nosso desafio oração. E, para variar, joia! Parabéns, foi muito, muito bom. Um dos desafios era apresentar uma música ou um louvor que tinha a palavra oração. E de todas as crianças que se apresentaram, teve uma família que trouxe uma canção diferente, uma canção bonita, que eu particularmente não conhecia. Eu ouvi, falei, não, esse louvor merece que nós criemos alguns visuais. O que eu fiz? Não pensei duas vezes, sentei lá e criei o visual para esse louvor. E eu quero deixar aqui com vocês, compartilhar essa linda canção sobre oração. Vamos cantar comigo então? Começando, hein, O outro lado. E agora? Eu conheço a palavra, eu conheço a oração. E hoje tenho um coração, quero andar com Deus. Eu conheço a palavra, eu conheço a oração. E hoje tenho um coração, quero andar com Deus. Com Jesus aprendi a orar pelos outros, aprendi a cuidar da família dos outros, aprendi a falar de Jesus para os outros, eu aprendi. Com Jesus aprendi a orar pelos outros, aprendi a cuidar da família dos outros, aprendi a falar de Jesus para os outros, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, com Jesus aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, com Jesus aprendi, eu aprendi.
Eu conheço a palavra. Eu conheço a palavra. Eu conheço a oração. E hoje tenho um coração que quer andar com Deus. Com Jesus aprendi a orar pelos outros, aprendi a cuidar da família dos outros, aprendi a falar de Jesus para os outros, eu aprendi. Com Jesus aprendi a orar pelos outros, aprendi a cuidar da família dos outros, aprendi a falar de Jesus para os outros, eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi, com Jesus aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, com Jesus aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi. Jesus aprendi, eu aprendi. Com Jesus aprendi. Aí, o meu beijo, a minha gratidão. Com Jesus eu aprendi a orar, a falar. Jesus nos ensina tudo. Beijo no coração.